Sabe uma coisa que sempre me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês aqui? É que a gente aprende desde cedo a desconfiar de muitas coisas. A gente desconfia de propagandas boas demais para ser verdade, a gente desconfia de notícia que não tem fonte, desconfia da intenção de certas pessoas. Isso é bom, é saudável. Mas existe um lugar onde quase ninguém exerce esse mesmo senso crítico. A própria mente, sim, a nossa mente. Existe uma voz que conversa com a gente o tempo todo e o dia inteiro, todo santo dia. Ela comenta o que você vê, ela interpreta o comportamento das outras pessoas, ela explica por que certas coisas aconteceram, ela faz previsões sobre o futuro, julga o que já passou também. Só que a gente quase nunca percebe que está ouvindo o que está ouvindo e muito menos que está acreditando naquilo que está ouvindo. A nossa mente, ela fala alguma coisa e pronto, aquilo vira uma verdade absoluta. Eu quero que você preste atenção nisso nos próximos minutos aqui desse vídeo, porque é muito importante. Mas antes, deixa eu me apresentar antes de continuar essa reflexão. Quero me apresentar para você. Eu sou Valdinei Rodrigues, sou jornalista, comunicador há 25 anos e sou um investigador também do comportamento humano. Aqui no LapidaPod, que é o meu podcast, além de entrevistas com quem sempre tem o que agregar no nosso processo de autoconhecimento, eu também trago alguma coisa, eu também trago as minhas percepções sobre o que nós vivemos e como nós vivemos em sociedade, e com a gente mesmo principalmente. E esse tema eu trago porque tem a ver também com uma parte muito importante da minha vida, uma parte minha. Eu acredito que uma das maiores mudanças que uma pessoa possa experimentar nessa vida não seja mudar o mundo que está à sua volta, seja mudar a relação que tem com os próprios pensamentos. Pensa numa situação muito comum do dia a dia. Você lá manda uma mensagem para alguém via WhatsApp, a pessoa visualiza aquela mensagem, só que ela não responde. Esse é o fato, percebe? Só isso, ela só não respondeu. Mas dificilmente a história termina aí. Em segundos, a nossa mente começa já a trabalhar. Puxa vida, ela perdeu o interesse. Eu devo ter falado alguma coisa errada nessa mensagem. Essa pessoa está me evitando. Ninguém me ouve, ninguém me leva a sério. Percebe a velocidade com que as coisas fluem na sua cabeça, na sua mente? O fato ocupou uma linha, ok, ou não respondeu a sua mensagem. Demorou para responder a sua mensagem. A interpretação, não, ela escreveu um capítulo inteiro tentando criar uma cena, uma narrativa para aquilo. E enquanto essa história ela vai sendo construída, o nosso corpo vai reagindo também. O nosso coração acelera, a ansiedade ela aparece, o humor da gente muda, tudo isso sem nenhum fato novo. Só que a narrativa mudou. Agora, se eu inverter essa situação, ficaria da seguinte maneira: basta alguém responder uma mensagem com um simples ok, um simples sim ou não, para nossa mente começar também a inventar significados para aquela resposta. Puxa vida, ela respondeu seco, ela está brava comigo, fiz alguma coisa de errado. Talvez essa pessoa ela só estivesse entrando numa reunião, talvez ela estivesse dirigindo, cansada, e aquela resposta muito pequena, ok, sim ou não, era só uma resposta. Isso é um fato. A nossa mente não gosta de espaços vazios, de lacunas. Ela prefere preencher esses espaços, essas lacunas, do que conviver com a incerteza. E aí acontece uma coisa: a gente para de reagir ao que aconteceu de verdade. Nós reagimos ao que imaginamos que aconteceu. E essa diferença parece pequena, sim, mas olha, ela muda relacionamentos, ela muda decisões, ela muda destinos que a gente possa tomar, ter, porque ninguém toma decisões apenas baseadas na realidade. As pessoas, nós tomamos decisões baseadas na interpretação que damos a essa realidade. E isso explica por que duas pessoas, por exemplo, vivendo exatamente a mesma situação, tendo a mesma experiência, chegam a conclusões completamente diferentes. Uma vai para um lado, a outra para o outro. E se você, por um instante, parasse de responder ao conteúdo dos pensamentos e começasse a perceber esses pensamentos como eventos mentais,
Não é você calar a mente, é você perceber que nem todo pensamento é uma ordem, é uma verdade. E aí um convite, quando muito, por exemplo, hoje, durante o seu dia aí, muitos pensamentos vão passar pela sua cabeça. Estão passando pela sua cabeça, já passaram pela sua cabeça. Alguns sim vão te ajudar, te trazer alguma contribuição. Outros vão fazer o contrário, vão te limitar. E a questão não é impedir que eles apareçam. A questão é outra. Quando o próximo pensamento surgir, você vai acreditar nele de imediato ou você vai ter a coragem, a sensibilidade de questionar se realmente esse pensamento merece a sua confiança. Talvez você pense, tudo bem, mas interpretar não é inevitável. Se eu parar de interpretar, eu vou viver de uma forma ingênua, estarei à mercê de alguma situação. E eu diria que essa é uma excelente pergunta que a gente pode se fazer. E a resposta é muito clara, é não. O problema nunca foi interpretar, até porque interpretar é uma capacidade humana maravilhosa que nós temos. É assim que a gente dá sentido ao mundo que vivemos. O problema disso tudo começa quando essa interpretação ela deixa de ser uma possibilidade, uma hipótese apenas, e passa a ser tratada como se fosse uma verdade, uma sentença. É isso e acabou. E tem uma baita diferença entre pensar, acho que essa pessoa ficou chateada comigo, e afirmar, não, ela ficou chateada comigo, ela está brava comigo. Na primeira frase, a gente tem o quê? Tem uma abertura, uma possibilidade. Na outra, a gente já está cravando. E a verdade é que muitas dessas certezas nunca foram investigadas a fundo. Elas simplesmente apareceram ali na nossa mente, como que automático. E a gente fez o quê? Assinou embaixo, né? Deu uma sentença, antes mesmo de qualquer questionamento que a gente possa fazer. Nós temos, gente, a facilidade de antecipar conversas que nunca vão existir, brigas que nunca vão acontecer, fracassos que talvez também nunca venham a fazer parte da nossa história. É como se nós assistíssemos a um filme de terror, produzido pela nossa própria mente, e nós esquecêssemos que ela foi quem produziu. A nossa mente foi quem escreveu esse roteiro. E isso aparece em praticamente todas as áreas da nossa vida. Aparece lá no trabalho, na família, nos relacionamentos. E tem uma área que eu vejo isso todos os dias, que é a área da comunicação. Depois de mais de 25 anos trabalhando como comunicador profissional, como jornalista, eu percebi que raramente alguém chega para mim dizendo o seguinte, olha, eu quero aprender a falar melhor, Valdinei. Geralmente a frase é outra. É assim, olha, Valdinei, eu não sei me comunicar. Percebe a diferença? A pessoa, ela não descreve uma dificuldade que ela tem. Ela descreve quem ela acredita que é. E quando eu converso com essas pessoas, quase sempre existe uma história por trás dessa narrativa, dessa certeza. Por exemplo, na escola, eu apresentei lá um trabalho e me deu um branco. Puxa, fui muito mal. Pronto, cravou uma verdade. Riram de mim por conta disso. Ah, o meu chefe acabou me interrompendo numa reunião muito importante. Eu fiquei nervoso numa entrevista. Percebe os bloqueios que vão se criando? Olha o caminho que a mente fez. Um episódio, depois uma conclusão e, por fim, uma identidade que acabou de nascer. A pessoa deixa de pensar, naquele dia eu tive dificuldade para me comunicar, porque várias coisas podem ter acontecido. E ela passa a acreditar que ela é uma pessoa que não sabe se comunicar. É uma mudança sutil, mas é completamente diferente, porque um comportamento ele pode ser alterado, mudado a partir do teu conhecimento. Mas uma identidade não, ou muito dificilmente isso aconteça. E é aí que muita gente fica presa. Não é a experiência que aprisiona as pessoas, é o significado que nós damos a essa experiência. Eu já acompanhei, por exemplo, pessoas que chegaram completamente convencidas de que jamais conseguiriam falar em público, encarar uma plateia. Elas não estavam defendendo uma opinião, elas estavam defendendo uma identidade que elas construíram anos antes. E o que é interessante é que
quando a pessoa começa a se questionar com uma constância, né, o porquê ela aprendeu essa nova técnica para se expressar, e ela começa a fazer esse exercício, ela percebe que ela parou de acreditar naquela história que ela vinha contando para si mesma. Sim, e eu acho que é isso que vale para muito mais do que falar em público. Esse é só um exemplo do que é comum para mim, no dia a dia, de ver as pessoas com dificuldade de situações que aconteceram lá atrás, que elas trazem para a realidade hoje como se elas estivessem vivendo isso. E isso se aplica não só para a comunicação, gente, claro que não, para os relacionamentos, para as questões profissionais. Percebe o padrão? Às vezes um acontecimento vira uma lembrança, essa lembrança vira uma narrativa, essa narrativa vira uma crença. E sem perceber, o que acontece? A crença começa a dirigir a nossa vida. E é por isso que eu gosto de fazer também um exercício que é muito simples, que eu aprendi recentemente com um amigo chamado Walter. Walter, um abraço para você. Obrigado pelo ensinamento, meu irmão. Quando alguma situação mexer com você, tenta separar duas coisas. A primeira, o que aconteceu de fato. Depois, o que é que você está dizendo, né, para você mesmo sobre o que aconteceu. Parece a mesma coisa, mas definitivamente não é. Se alguém cancela um encontro, isso é um fato, isso aconteceu. Se eu concluo que a pessoa ela não gosta mais de mim, isso já é uma interpretação. Agora, se eu perco um contrato, esse é o fato. Se eu concluo que eu nunca vou dar certo profissionalmente falando, isso já é uma outra história. E muitas vezes é nessa história aí que o sofrimento cresce e ganha proporções inimagináveis. Eu já estou indo para o fim dessa minha reflexão que estou fazendo aqui sobre o poder da nossa mente, mas eu quero pedir também para que você se inscreva no canal. Comente se você se identificou com algo que eu disse até agora, com o que eu disse aqui nesse vídeo, e se você reconhece também alguma dificuldade em se comunicar, seja em relacionamentos, seja em áreas profissionais, em público, rede social. Eu trabalho com isso e posso sim colaborar com o seu processo para lapidar sua comunicação com naturalidade e com a força que você já tem, mas que você não consegue muitas vezes se apoderar dela. Então me chame, o meu contato está na bio, vai ser um prazer trabalhar contigo e te auxiliar nesse processo de melhorar a sua comunicação. Eu quero deixar aqui uma pergunta para martelar na sua cabeça. Quem seria você se você não acreditasse imediatamente em cada pensamento que, pum, surge na sua mente, na sua cabeça? Talvez você descubra que é mais livre do que você imagina, que muitos dos seus medos são só previsões, não são fatos, não são reais, que muitas das culpas que você traz aí consigo são interpretações, não são verdades, e que várias das limitações que hoje parecem fazer parte da sua identidade, da sua essência, começaram apenas como uma história lá atrás, repetida algumas vezes, e que você fixou isso. Então, te convido a fazer essa pergunta. E terminando esse vídeo, volte para a sua rotina. Observe a próxima história que a sua mente vai te contar. Não é para brigar com a sua mente, não é para questionar, não é para tentar expulsar essa história que a mente for trazer. É só se perguntar, viu, mas isso aconteceu mesmo? Ou é a explicação que a minha mente está dando para o que aconteceu? Essas perguntas, essas intervenções vão fazer grande diferença na sua vida, no seu comportamento, no seu dia a dia, nas suas interpretações, na sua paz de espírito, nas suas realizações. E se isso que eu trouxe aqui tem lógica para você, te despertou em algum nível, eu peço humildemente que você compartilhe com quem talvez também esteja sofrendo pela história que está ali, contando para si mesmo há muito tempo e que não são histórias reais. Combinado? E antes de ir embora, fica aqui uma última pergunta, ou diria uma provocação. Qual é a história que a sua mente vem repetindo para você há tempos? Que você já começou a chamar de puxa vida, quem sou eu? Sabe aquele cutucãozinho? Quem sou eu? Será que isso que a minha mente me trouxe aqui é o que eu sou? Ou é algo que de alguma maneira me marcou
E aí eu estou só replicando. E automaticamente eu sofro. Penso, sofro. Penso, sofro e vou reforçando essa identidade. Quem é você, afinal? Valeu por me ouvir.